Boas-vindas a mais um mergulho profundo. Hoje, o foco é decodificar o ALZR11, transformando aquela montanha de dados financeiros numa explicação super clara e direta. A ideia aqui é entender na prática a dinâmica desse fundo imobiliário, como ele opera, o que tem dentro do portfólio e, claro, como ele gera valor de verdade. E para abrir a nossa conversa, vale a pena pensar no seguinte: como é que quem investe hoje em dia consegue essencialmente cobrar aluguel de alguns dos maiores gigantes corporativos do país? É uma premissa fascinante, né? Porque, em vez de comprar um imóvel residencial e lidar com o dia a dia de um inquilino comum, a gente entra no mundo da escala monumental. E é exatamente essa mecânica que sustenta o ativo da nossa análise de hoje. Bom, vamos direto para a nossa primeira parte, conhecendo o locador corporativo. A grande sacada do ALZR11 gira em torno de uma estratégia bem específica, a utilização de contratos atípicos. Mas o que isso significa no mundo real? Na prática, o fundo adquire ou até constrói imóveis sob medida para grandes empresas, aquela famosa operação Build to Suit. Ou então, compra o imóvel de uma empresa e já aluga de volta para ela no chamado Sale and Leaseback. E o pulo do gato é que esses são acordos de longuíssimo prazo, super amarrados com multas altíssimas para rescisão. O que isso traz? Uma previsibilidade gigantesca para o fluxo de caixa. Isso define perfeitamente a identidade central do fundo. A gente está falando de um fundo de tijolo híbrido, mas que foge totalmente do setor residencial. O foco aqui é investir pesado em imóveis físicos e tangíveis, e não em papéis de dívida. Pela política de investimentos deles, pelo menos 80% do patrimônio vai direto para essa categoria. Não tem apartamento, não tem dor de cabeça com condomínio de pessoa física, é pura infraestrutura robusta, sustentando operações gigantes. Grau. Com a estratégia desenhada, vamos avançar para a próxima parte e desempacotar os fundamentos financeiros. Olha só, um número isolado fala por si só aqui. 0,00%. Essa é a taxa de vacância física atual em todo o portfólio. No mercado imobiliário, cravar zero de vacância quer dizer que literalmente não tem 1 metro quadrado vazio. Tudo que foi construído está ocupado e gerando receita. É o atestado real de que aqueles contratos atípicos estão funcionando exatamente como deveriam. Outra métrica vital que aparece nos dados é o P sobre VP, que está cravadinho em 1. O que isso revela na prática? Basicamente que o preço negociado no mercado está espelhando com perfeição o valor intrínseco de todo o patrimônio físico e caixa. Não tem um ágio especulativo maluco rolando e também não tem aquele desconto que acende um alerta de desconfiança. Está num ponto de equilíbrio absoluto. E quando a gente dá um passo para trás e olha o balanço patrimonial como um todo, a escala impressiona de verdade. O fundo comanda um patrimônio líquido massivo de 1,49 bilhão de reais. Com esse tamanho, ele já atraiu quase 197 mil cotistas. E para garantir que todo esse pessoal consiga comprar e vender de boa, a liquidez média diária passa dos 2 milhões de reais. É um mercado girando forte todos os dias. Beleza, já vimos que os números são muito robustos. Então vamos dar uma olhada no concreto e no aço. Parte 3. Por dentro do portfólio físico. O que salta aos olhos logo de cara é a alta concentração geográfica. Dos 23 imóveis listados, a grande maioria, 19 para ser exato, está estrategicamente alocada no estado de São Paulo. E tem alguns espalhados, sendo 3 no Rio de Janeiro e 1 no Rio Grande do Sul. É um movimento super calculado, focando exatamente onde a demanda corporativa e logística é mais forte no país. E nesses endereços premium, os inquilinos não deixam a desejar. A gente está falando da nata do mercado, as chamadas blue chips. Tem contratos com a Coca-Cola FEMSA, Mercado Livre, centros da TV Globo, além de lojas gigantescas da Decathlon, Balduco e Açaí Atacadista. É aqui que aquele mar de números vira realidade no dia a dia da logística, do varejo e da mídia de altíssimo impacto. Mas o segredo mesmo da mitigação de risco está na diversificação interna. O portfólio não fica refém de um setor só. Pensa nos galpões gigantes do Mercado Livre de um lado, as operações modernas de data center da escala do outro, além das instalações essenciais de saúde da DASA e prédios corporativos. Se um setor enfrenta turbulência, os outros equilibram o jogo. É um baita escudo. E tudo isso nos leva àquela parte que brilha aos olhos do mercado. Vamos falar da seção 4, o efeito bola de neve dos dividendos. Olha só o desempenho recente. Nos últimos 12 meses, o fundo reportou um dividendo yield acumulado de 9,55%. Traduzindo isso em dinheiro vivo, deu mais ou menos R$ 1,01 por cota nesse período, com os pagamentos mensais estabilizados ali na casa dos 8 centavos. E o charme maior desse mercado, claro, é que esses rendimentos caem limpos na conta, isentos de imposto de renda para a pessoa física,
Para colocar as coisas em perspectiva, basta imaginar uma simulação extraída das fontes analisadas. Digamos que R$ 50.000 foram aplicados há 12 meses. Na tradicional poupança brasileira, isso teria chegado a uns R$ 53.000. Agora, no ALZR11, considerando os dividendos pingando e a valorização do preço da cota, esse mesmo valor teria saltado para mais de R$ 62.000. É uma diferença que não dá para ignorar. E toda essa consistência nos pagamentos alimentam o conceito genial que muita gente chama de número mágico. Basicamente, é o limite, o alvo inicial, juntar cotas suficientes para que com os dividendos de um mês dê para comprar mais uma cota inteira. Bateu essa meta, a mágica acontece. O patrimônio começa a se compor automaticamente, criando uma bola de neve real, sem precisar tirar nem mais um centavo de fora. Mas para manter essa roda girando forte, não dá para ficar parado. O que nos leva à nossa quinta sessão: aquisições recentes e crescimento. Acompanhando os relatórios mais recentes, fica claro que a gestão está num movimento agressivo de expansão. Eles fecharam um laboratório de ponta feito sob medida para a Flor em Campinas, arremataram um prédio comercial super disputado na rua Oscar Freire aqui em São Paulo e ainda pegaram um galpão logístico imenso no interior, já alugado para a gigante Shopee. Mostra uma busca constante por fortalecer as linhas de receita. E à medida que a gente vai fechando essa análise, fica uma reflexão provocativa na mesa. O mundo corporativo está mudando num ritmo absurdo, né? Do trabalho remoto até a inteligência artificial. Como é que contratos atípicos, que são tão rígidos, vão se sustentar nesse novo cenário? Será que engessar aluguéis por mais de 10 anos vai continuar protegendo o fundo ou pode acabar tirando a flexibilidade dele no futuro? É um pensamento fundamental para se ter em mente quando se acompanha gigantes como esse. Valeu pela companhia e até o nosso próximo estudo.